Processo contra o procurador Deltan Dallagnol é arquivado pela Justiça. Informação da repórter Nicole Fusco. A Justiça Federal do Paraná suspendeu um processo administrativo disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. O órgão é responsável por fiscalizar a atuação das instâncias do Ministério Público no país. O processo foi aberto em abril a pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. No processo consta a entrevista na qual Deltan afirmou que o STF passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões. Já o pedido de suspensão foi feito por Dallagnol. Ele argumentou que os advogados que o defendiam renunciaram e que os novos defensores não foram intimados para apresentar as alegações finais. Na decisão, o juiz Nivaldo Brunoni afirmou que não parece razoável tolher da defesa técnica a oportunidade de defender o acusado. O juiz autorizou o prosseguimento do processo depois que a defesa se manifestar. O julgamento estava marcado para esta terça-feira. E neste domingo, o procurador da República afirmou no Twitter que a atuação dele e da Lava Jato é suprapartidária. A mensagem foi uma resposta ao tweet do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em um post, Eduardo sugeriu que o procurador teria conexões com ONGs e grupos de esquerda. Deltan afirmou que quando se é acusado ao mesmo tempo de ser de direita e de esquerda, isso mostra que o trabalho foi feito com a isenção necessária. Durante os protestos contra a lei de abuso de autoridade contra os ministros do STF, que ocorreram no último dia 25 em diversas cidades pelo país, os manifestantes pediram que Deltan seja indicado ao cargo de Procuradora-Geral da República. O mandato de 2 anos da atual procuradora, Raquel Dodge, se encerra em 17 de setembro. Hoje a Folha de São Paulo traz que a ação de Deltan Dallagnol para suspender um julgamento contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público fez piorar o clima para o procurador no colegiado. Uma ala numerosa do órgão relata incômodo e chama de inaceitável a decisão judicial que retirou de pauta o processo disciplinar que envolve o chefe da Lava Jato. Em uma resposta, na sessão desta terça-feira, os conselheiros vão defender um recurso contra a determinação e prometem desengavetar um outro caso que envolve Deltan. Ministros de tribunais superiores avaliam que o procurador está mais suscetível a punições do colegiado, além de ter provocado irritação ao enfrentar o conselho. O procurador perdeu o apoio entre os integrantes do governo de Jair Bolsonaro, o que o deixa mais vulnerável ainda. Bruno. Só lembrando aqui, realçando um trecho da matéria, o processo disciplinar não foi encerrado. O pedido do procurador e a decisão do juiz é para que o Conselho Nacional do Ministério Público reabra o prazo de 10 dias para as alegações finais, exatamente nesse processo administrativo contra o Deltan Dallagnol, em razão de críticas que ele fez a ministro do STF. E a crítica, uma frase que ensejou esse processo disciplinar foi exatamente o seguinte, abro aspas: os 3 mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal que tiram tudo de Curitiba e mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão sempre os habeas corpus, que estão sempre se tornando uma panelinha assim, que mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção, fecho aspas.